Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui reunidos hoje para a leitura de mais um capítulo do livro O Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Vergalo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. E esse capítulo, ele fala sobre 4 pontos que são muito importantes para o entendimento do Espiritismo. Um é a simplicidade e a pureza de coração. O outro é o adultério, considerado um pecado por pensamentos. O outro é a pureza verdadeira. E, por fim, os escândalos, né? Que Jesus fala que se sua mão é motivo de escândalo, corte. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que ele quis dizer nessa passagem da Bíblia. Bom, começando então com o primeiro tópico, simplicidade e pureza de coração. Começando com um trechinho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Passando para Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem asperamente os que as traziam, Jesus se zangou e lhes disse: Deixam que venham a mim as criancinhas, e não as impeçam, porque o reino dos céus é para os que parecem com elas. Digo-lhes em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E depois de abraçar as crianças, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração apresenta a simplicidade e a humildade, o oposto de orgulho e egoísmo. Por isso, Jesus usou as crianças como exemplo dessa pureza. A infância é o momento em que o espírito renascido e que ainda não teve a chance de manifestar as tendências ruins que possa ter trazido de outras vidas, tem toda uma oportunidade de reeducação e de mudança de rumos. Além disso, representa a imagem da inocência e da candura. Jesus não disse que o reino dos céus era para as crianças, mas para os que parecem com elas. Antes da encarnação, o espírito sofre uma certa perturbação e entra em estado de sonolência, esquecendo-se do passado e preparando-se para uma nova experiência na carne. Tudo que o possa atrapalhar é esquecido. Após o nascimento, o espírito vai se desenvolvendo aos poucos, mas nos primeiros anos é uma criança de verdade, porque seu caráter e sua maneira de ser, trazidos de outras vidas, ainda se encontram adormecidos. Assim, nessa época, a infância, ele é mais fácil de educar e tem mais chances de mudar certas tendências, podendo progredir mais depressa. Próximo tópico é o pecado por pensamentos, que é o adultério. Começando esse tema falando sobre Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: Vocês aprenderam que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus usou o termo adultério num sentido mais amplo, significando mal, o pecado. Jesus condenou o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de imperfeição. A alma, em sua evolução, procura pouco a pouco se melhorar. Aqueles espíritos que já conseguem nem mesmo pensar no mal, já conseguiram grande progresso. Outros, contudo, pensam no mal, mas o afastam e não o executam, o que significa que já fizeram um bom progresso. E, finalmente, há os que pensam no mal e, infelizmente, o executam. E por isso ainda tem pela frente todo um longo caminho a ser percorrido. Falando agora, pessoal, da pureza verdadeira, mãos não lavadas.
Vamos ler um trecho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Vamos lá. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém chegaram perto de Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Ao que Jesus lhe respondeu: e por que vocês violam o mandamento de Deus para seguir a sua tradição? Porque Deus nos deu esse mandamento: honrai a seu pai e sua mãe. E este outro: seja punido com a morte aquele que disser palavras ofensivas a seu pai ou a sua mãe. E, no entanto, vocês dizem: aquele que tenha dito a seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus por sua própria tradição. Hipócritas, bem profetizou a seu respeito Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva de longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Esse trecho, ele é um pouco longo, né? E ele vai falando sobre essa conversa que eles têm, e aí depois, chamando o povo, ele diz: escutem e compreendam bem isso. E aí vem o grande ensinamento desse trecho: não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca vem do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O ato de comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram seus discípulos: sabia que os fariseus se escandalizaram ao ouvir o que você acaba de dizer? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos, são cegos, guiando cegos. Se um cego guia o outro, os dois caem no fosso. Um outro trechinho que tem a ver também com esse assunto é em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu então começou a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Porém, lhe disse o Senhor: vocês, fariseus, se preocupam muito em limpar por fora o copo e o prato. Entretanto, o interior dos seus corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não é o mesmo que também faz o interior? Com o exemplo dos judeus, com o tempo, os judeus da época se esqueceram dos verdadeiros mandamentos para cultivarem práticas exteriores, variados ritos e regulamentos que davam maior importância à forma e ao exterior. Por isso preocupavam-se muito em lavar as mãos, mas preocupavam-se pouco em manter puros os sentimentos. Acostumaram-se com o tempo a pensar que Deus não exigiria mais do que isso. Com a doutrina cristã, a mesma coisa acabou acontecendo, com as pessoas dando mais importância às práticas exteriores, como rituais, cerimônias e símbolos materiais. O objetivo da religião é reconduzir o homem a Deus. E isso não se consegue através de práticas externas, mas através do nosso esforço pessoal diário para ser uma pessoa de bem, cultivando a pureza de coração. E por fim, esse capítulo ele vai falar daquela passagem sobre escândalos. Se sua mão é motivo de escândalo, corte-a. O trecho aqui é Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e capítulo 5, versículos 29 a 30. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor seria
que lhe amarrassem ao pescoço uma dessas pedras de moinho que os asnos fazem girar e que o jogassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tenham muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-lhes que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a sua mão ou o seu pé for objeto de escândalo, cortem-no e lancem para longe. Será melhor para vocês entrarem na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terem dois e serem jogados no fogo eterno. Se o seu olho for objeto de escândalo, arranquem-no e o lancem longe de vocês. Será melhor para vocês entrarem na vida tendo um só olho, do que terem dois e serem lançados no fogo do inferno. O termo escândalo aqui, pessoal, usado por Jesus, significava o resultado efetivo do mal moral, ou seja, tudo que resultava dos vícios e das imperfeições humanas. Quando Jesus diz que é preciso que haja escândalo no mundo, significa que os homens, sendo imperfeitos e com tendência a praticar o mal, vão praticá-lo enquanto não melhorarem. Quando Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, refere-se ao fato da Terra ser planeta de provas e expiações, com o homem punindo-se uns aos outros pelos problemas que provocam. Um aparente mal acaba resultando num bem, pois assim acontece a evolução. Em mundos evoluídos, onde o mal não mais existe, todos fazem o bem, não acontecendo aí nenhum tipo de escândalo, na linguagem utilizada por Jesus. Quando Jesus fala que ai daquele por quem venha o escândalo, significa que apesar do escândalo, que é o mal feito aos outros, servir ao funcionamento das leis divinas, ou seja, mesmo sendo mal, ele é usado para corrigir criaturas que merecem ser corrigidas, nem por isso a pessoa que praticou o mal deixará de receber a punição futura. Ela foi um instrumento das leis divinas na aplicação do corretivo, que acabou resultando num bem, mas de qualquer forma ela agiu praticando o mal, pelo qual terá que pagar futuramente. Quando Jesus usa a expressão "se a sua mão é causa de escândalo, corte-a", quer dizer que ao notarmos dentro de nós um sentimento impuro, devemos fazer todos os esforços para expulsar este sentimento. É claro que Jesus não quis dizer que deveríamos nos mutilar fisicamente. Essa imagem, usada pelo Cristo, não pode ser tomada ao pé da letra. Bom, muito legal, né, pessoal? Muito rico o texto de hoje. E, como a gente sempre faz no final, vamos ver alguns pontos, destacar alguns pontos que os espíritos nos ensinam nesse capítulo. Então, nesse capítulo, os espíritos ensinam que, número 1, as palavras de Jesus não significavam um simples chamado às crianças, mas em especial representavam um chamado à infância espiritual do planeta. Os fracos, os viciosos, os escravizados, os pecadores. Aquelas crianças espirituais. 2. Jesus queria que essa categoria de criaturas infelizes o procurasse, com a confiança que, em geral, as crianças têm ao buscar a orientação dos que podem encaminhá-las na vida, como os pais, professores. Bom, 3. Jesus foi o verdadeiro iniciador do espiritismo, que vai atrair com a sua lógica não mais só as criancinhas, mas todos os homens de boa vontade. 4. Temos o que de melhor existe, que é o amor, virtude que não pode se deteriorar como acontece com as coisas materiais. E finalmente 5. Ao procurar uma cura do corpo, deve-se pedir, antes de tudo, uma cura da alma. Mais adiante, a gente vai ver que toda doença do corpo provém de uma doença ou de algum problema anterior, e esse problema ele está no nosso espírito, na nossa alma. E nesse capítulo ainda, para finalizar, Kardec ensina 2 coisas. Uma, quando o sofrimento não é consequência de atos da vida atual, provavelmente suas causas estão em vidas passadas. E 2,
que muitas coisas que achamos que acontecem por acaso ou por uma falta de sorte, na realidade estão de acordo com a atuação das leis de Deus, que não são arbitrárias nem injustas, e que toda punição para a criatura corresponde a uma falta por ela antes cometida. Pessoal, finalizamos esse capítulo de hoje, muito legal, que aborda muitos temas riquíssimos. Espero vocês para o próximo capítulo, para o capítulo 9, e até lá. Obrigada e um abraço.